Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos essa noite. Amém? Queria chamar as crianças para a gente poder estar orando. Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar o coração dessas crianças, Pai, essa noite, que o Senhor possa plantar a sua sementinha em cada coração, para que essa semente ela possa germinar, para que elas possam frutificar no coração delas, Pai, que o Senhor possa usar os professores, Senhor, de forma poderosa, para que de fato o Teu Evangelho possa ser comunicado no coração de cada criança. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, antes da gente começar a nossa mensagem, eu queria fazer 2 comunicados aqui bem rapidinhos. O reverendo Arthur, ele entrou de férias no início dessa semana, está tirando um descanso aí merecido, puxar uma sardinha aqui para ele aqui, né, trabalhando bastante. E um segundo comunicado que eu tenho para fazer é que quem estaria aqui hoje pregando é o Tadeu, só que o Tadeu ele teve um imprevisto, ele teve uma emergencialidade, precisou pela força das circunstâncias estar lá em Minas, junto com a família dele, e eu quero pedir para os irmãos para se lembrarem no momento de oração de vocês, no Tadeu, na família dele, para poder estar orando por ele, amém? Não é nada mais grave, mas por força das circunstâncias ele preferiu estar lá com a família dele, amém? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a confissão belga. E hoje, ao invés de fazer o artigo 9, que seria o Tadeu que ia trazer essa noite, hoje a gente vai falar sobre o artigo 10. Como ficou muito em cima da hora, e eu já ia pregar sobre o artigo 10 na próxima semana, hoje eu vou falar sobre o artigo 10, e semana que vem o Tadeu traz o artigo 9. Amém? Está no ponto aí o artigo 10 para a gente ler? O artigo 10, irmãos, ele é intitulado Jesus Cristo é Deus. E ele diz o seguinte: cremos que Jesus Cristo, segundo a sua natureza divina, é o único Filho de Deus, gerado desde a eternidade. Ele não foi feito nem criado, pois assim ele seria uma criatura, mas é de igual substância do Pai, coeterno, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, igual a ele em tudo. Amém, irmãos? E hoje a gente vai falar sobre esse tema com base nesse mesmo texto aqui, Hebreus capítulo 1, a gente vai ler dos versos 1 ao 4. Hebreus capítulo 1, a gente vai fazer a leitura dos versos 1 ao 4. Hebreus capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Todos acharam? Amém? E o texto de Hebreus, capítulo 1, dos versos 1 ao 4, diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Convidar os irmãos a orarem novamente comigo. Senhor Jesus, nos ajuda a compreender a Tua mensagem, Pai. Nos ajuda a compreender o fato de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o Cristo encarnado, que entrou na história humana e trouxe redenção para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, que a Tua verdade ela possa ser compreendida no coração e na vida prática, Pai. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor, nós somos dependentes da Tua graça, do Teu favor, então atua nos nossos corações, Pai.
nós queremos declarar aqui que o Senhor é a pessoa mais importante essa noite. Glorifica o teu nome e faz a tua vontade. Amém. Irmãos, nós não sabemos ao certo quem é o autor da carta aos Hebreus, assim como a gente também não sabe ao certo qual é o destinatário da carta aos Hebreus, ou seja, a gente não sabe para onde essa carta foi enviada, o contexto, a realidade, a igreja específica, a gente não tem muita ideia a respeito disso, mas fica muito claro quando a gente vê o título da carta e a estrutura da carta, que os destinatários, muito possivelmente, eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, segundo Calvino, a intenção do autor aqui não é provar a messianidade de Cristo para esses judeus. Por quê? Porque eles são judeus que se converteram ao Evangelho. O principal intenção do autor de Hebreus, segundo Calvino, é apresentar para eles o verdadeiro ofício de Cristo, a verdadeira obra de Cristo. O que Jesus ele se propôs a fazer na terra no seu ato de redenção, no seu ato missional. Então, é basicamente isso que o autor aos Hebreus ele está se propondo a falar nessa carta. Então, é por isso que a obra de Cristo é apresentada em toda a carta aos Hebreus como uma obra superior aos anjos, uma obra superior à obra de Moisés, uma obra superior ao sacerdócio de Arão, uma obra superior à própria lei apresentada por Moisés. E, por fim, a gente vê na carta aos Hebreus o autor apresentando Jesus como o autor e consumador da nossa fé, o verdadeiro caminho pelo qual nós devemos conduzir a nossa espiritualidade e a nossa vida. E é exatamente sobre isso que o texto de Hebreus está tratando aqui. Ele está se propondo a revelar quem de fato é Cristo, como Deus, como Messias, e ele faz isso através de 3 perspectivas. Em primeiro lugar, ele apresenta Jesus como detentor da revelação de Deus. Num segundo ponto, a gente vê Jesus sendo apresentado como aquele que é detentor da glória de Deus. E num terceiro ponto, a gente vê Jesus sendo apresentado como aquele que é detentor de toda a autoridade. Amém, irmãos? Então, a gente vai tratar aqui sobre o primeiro ponto e sobre a ideia de que Jesus, ele é detentor de toda a revelação de Deus. E quando a gente olha para o texto de Hebreus, capítulo 1, basicamente, o que a gente vê nos primeiros versículos? O autor dizendo que Deus, ele se revelou por toda a antiguidade, através dos profetas, através dos patriarcas, através dos reis, que eram intermediários de Deus para o povo, revelando a vontade de Deus, revelando o caráter de Deus, revelando o plano de Deus. Mas o autor aos Hebreus, ele continua dizendo que nos últimos dias ele tem se revelado a partir do Filho. E é interessante notar, irmãos, que essa revelação no Antigo Testamento, ela era progressiva. Ou seja, Deus ia se revelando aos poucos e ia apresentando um vislumbre para o povo de Israel daquilo que era o plano de redenção de Deus. Ainda muito misterioso, ainda sem entender muito o povo, mas essa progressividade no Novo Testamento, ela é cessada. Ela é cessada não no sentido de que ela se esvaziou. Ela é cessada não no sentido de que não há mais revelação, mas ela é cessada no sentido de que não há mais uma progressividade da revelação de Deus. A revelação de Deus ela é revelada de forma completa em Cristo Jesus. É através do Filho que nós conhecemos o verdadeiro plano de Deus consumado na cruz do Calvário. Aquilo que esteve oculto ao longo da história se revelou através de Cristo. Cristo no Novo Testamento é a última e perfeita voz profética de Deus, que coloca ponto final no problema do pecado através da cruz. Esse é o plano que Deus preparou desde antes da eternidade. E através de Cristo, nós temos a revelação completa daquilo que se trata esse plano. E é muito importante entender o ofício de Cristo, porque quando nós entendemos o ofício de Cristo, nós igualmente entendemos a importância da mensagem do Evangelho. Porque é através da mensagem do Evangelho que nós entendemos aquilo que precisou ser feito para nos livrar do pecado.
Quando nós olhamos para as boas novas do reino de Deus, nós entendemos a linha histórica de tudo que Deus precisou ser feito para que Cristo ele chegasse na plenitude dos tempos e resolvesse o problema do pecado. E toda vez que nós não centralizamos a mensagem do Evangelho nas nossas vidas, na nossa espiritualidade, nós incorremos num erro. E foi exatamente isso que aconteceu com esses judeus. Por não centralizar a mensagem do Evangelho, ao longo da carta aos Hebreus, a gente percebe que eles começaram a incorrer nos rudimentos da lei. Eles voltaram para as práticas judaicas, porque eles perderam de vista o ofício central de Cristo. E não só o ofício central de Cristo, mas perderam de vista a mensagem do Evangelho, que é o centro da nossa espiritualidade. E é importante nós entendermos, irmãos, que deixar de lado o Evangelho, deixar de lado a centralidade das boas novas do reino de Deus na nossa espiritualidade, não é algo somente dos judeus do tempo do autor aos Hebreus. Também é uma realidade na nossa contemporaneidade. Muitas vezes nós deixamos de centralizar o Evangelho na nossa vida, às vezes porque nós não compreendemos o que é o Evangelho de fato, ou nos esquecemos de compreender e internalizar nos nossos corações o ofício de Cristo. Então, porque nós não centralizamos o Evangelho, nós damos vazões, por exemplo, ao sentimento de busca por Deus na força do nosso braço, por exemplo. E por tentar buscar conexão a Deus, vida com Deus, espiritualidade saudável a partir da força do nosso braço, muitas vezes nós também incorremos no erro de uma vida hipócrita. Porque não existe santidade que se sustente na força do nosso braço. Nós somos pecadores. Nós precisamos centralizar o Evangelho nas nossas vidas para que a nossa espiritualidade ela fique no lugar certo. Assim como também acontece quando nós deixamos de centralizar o Evangelho e nós incorremos no erro de acreditar que nós não precisamos de arrependimento. Porque Deus é amoroso. Deus é good vibes, né? Ele nos ama a tal ponto de que a gente não precisa ficar pedindo perdão toda hora, a gente não precisa se arrepender. Ou então, toda vez que nós deixamos de centralizar o Evangelho nas nossas vidas, nós priorizamos aquilo que é secundário no reino de Deus. Aí nós nos tornamos hostis, nós brigamos por conta de pontos que não fazem parte da centralidade da nossa fé. Nós, calvinistas, nós brigamos por causa de predestinação. Nós brigamos por causa de batismo. Nós brigamos por uma série de coisas que não fazem parte da centralidade da nossa fé. E nós pegamos as sessões da internet e ficamos batendo boca, como se isso fosse ser cristão. Tudo isso porque nós deixamos de lado a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho que nos une. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala que ele se restringiu a pregar Cristo crucificado. Porque é o Evangelho que salva. Irmãos, eu me considero um calvinista convicto, tá, irmãos? Eu creio nos 5 pontos, creio em tudo isso. Mas conforme eu tenho estudado o calvinismo e tenho me aprofundado nessa perspectiva, mais eu tenho percebido que ele está demasiadamente preocupado com o Evangelho. O calvinismo histórico, ele está demasiadamente preocupado com a missão de Deus. No século XVII, na reforma protestante de Calvino, mais de 2.000 igrejas foram plantadas na Europa toda. Mais de 3.000 missionários foram enviados para a Europa toda. Porque o verdadeiro calvinismo, ele está demasiadamente preocupado com o Evangelho. E toda vez que nós deixamos de perceber o verdadeiro ofício de Cristo, nós deixamos de perceber a importância do Evangelho na nossa vida. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem tão poderosa, que ela aponta para a criação, para a queda, para a redenção e para a consumação. Somente na mensagem do Evangelho. Então, toda vez que nós percebemos o caráter divino de Cristo,
nós percebemos a necessidade de entronizarmos no nosso coração a mensagem do Evangelho, a mensagem que dá origem, a mensagem que se coloca como resposta àquilo que foi feito na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, no primeiro ponto, a gente percebe que Jesus é o detentor da revelação de Deus, porque é através de Cristo que nos é apresentada a mensagem do Evangelho. No segundo ponto, a gente vai perceber que Jesus é detentor de toda a glória, de toda a magnitude. E o texto ele afirma no verso 3 que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Essa palavra aqui, glória, irmãos, ela vem de um termo grego chamado doxis, que significa uma expressão completa de alguma coisa. Dentro desse contexto, significa a expressão completa de algo. Então, em outras palavras, quando a gente fala da glória de Deus aqui, a gente não está falando de um atributo. A gente não está falando de uma característica específica de Deus. Quando a gente fala da glória de Deus, a gente está falando da expressão completa de quem é Deus. E por isso a gente glorifica Ele. E por isso a gente magnifica quem Deus é. É por isso que nós glorificamos a Ele. E o texto ele fala aqui de uma forma muito clara que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Cristo, ele é um reflexo da magnitude de quem é Deus, da completude de quem é Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, em outras palavras, irmãos, se a gente quiser conhecer Deus, a gente olha para o Filho. Assim como diz o Evangelho de João, Jesus ele diz o seguinte: quem me vê, vê o Pai. Se nós quisermos conhecer a pessoa de Deus, se nós quisermos conhecer o caráter de Deus, a gente precisa olhar para o Filho. Olhar para Deus a partir da perspectiva de Cristo nos livra do perigo de projetarmos para o caráter de Deus ideias que não fazem parte da realidade dele. E muitas vezes nós projetamos referenciais que não são de Deus para a figura dele, porque os nossos referenciais são outros e não Jesus. Quantos nos dizem que Jesus ele é tão amoroso, tão benevolente, que ele aceita todos de forma indiscriminada, independente de pecado, pecado é detalhe, ele aceita todos. Pena que a gente não encontra referencial em Cristo para poder dizer isso acerca de Deus. Quantos não dizem que o cidadão de bem, que ama a Deus, ele quer que bandido se lasque? De preferência a 7 palmos do chão. Agora, a grande pergunta é a seguinte: isso parte de um referencial de Cristo? Quantas vezes a gente não viu que Cristo, que Deus, é um facilitador para a gente? Ele está a serviço da gente, para poder suprir o nosso consumismo, para poder suprir as nossas realizações. Pena que essas coisas não encontram referencial em Cristo. Cristo é aquele que não tinha nem onde reclinar a cabeça em favor da obra de Deus. E o grande problema, irmãos, é que toda vez que nós projetamos essas realidades para o caráter de Deus, isso de uma certa forma comunica para a gente que Cristo deixou de ser nosso referencial há muito tempo. Há muito tempo. A gente tem projetado outros referenciais para Deus. A gente tem buscado outros Messias. Mas é o Messias bíblico que aponta para Deus. É o Jesus encarnado, é o Deus encarnado que entrou na história humana que aponta para quem Deus é. E não para os Messias que nós criamos, que nós construímos. Então, basicamente, irmãos, toda vez que nós entendemos que Cristo é o Deus encarnado, então nós mudamos o nosso referencial e projetamos para o caráter de Deus quem de fato Deus é. Porque a trajetória, o ministério, a realidade de Cristo, ela está muito bem apresentada nos evangelhos, é só a gente olhar lá.
E é através dos evangelhos que a gente consegue compreender um pouco de Deus. Porque Cristo é o resplendor da glória de Deus. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. No terceiro ponto que a gente vai se propor a falar, irmãos, a gente entende que Jesus, a partir do texto que a gente acabou de ler aqui, ele é o detentor de toda autoridade. Nós percebemos que, como Deus, Jesus é detentor de toda a revelação. Nós percebemos que, como Deus, Jesus é detentor de toda a glória. E, como Deus, Jesus é detentor de toda a autoridade. E o que o texto de Hebreus ele diz aqui? Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Em outras palavras, irmãos, o que o texto de Hebreus ele está dizendo aqui, o que o autor de Hebreus ele está dizendo aqui, é que Cristo, ao realizar o plano de Deus de forma perfeita, irrepreensível, ele foi elevado ao mais alto patamar, assentado à destra de Deus. E por isso, ele tem toda a autoridade. Ele está sentado no seu trono, sustentando toda a humanidade. E a gente percebe duas coisas aqui importantes. Em primeiro lugar, que Cristo ele tem autoridade, ele tem todo o poder. E em segundo lugar, que a gente percebe aqui no texto, é que o autor ele fala que Jesus ele é maior do que os anjos. Isso que fica meio, caramba, por que ele está dizendo isso? Por que é maior do que os anjos? Dentro da cultura judaica, existia uma fé mística de que os anjos eles precisavam ser exaltados, porque eles foram participantes da entrega da lei de Deus no Monte Sinai para Moisés. Eles foram participantes, eles foram intermediários na entrega das tábuas da lei. Então, eles acreditavam que precisavam exaltar os anjos, que eles precisavam magnificar os anjos. Inclusive, em uma descoberta recente no século passado, nas cavernas de Qumran, lá em Jerusalém, foram encontrados os rolos do Mar Morto. São uma série de escritos judaicos que falam sobre a teologia dos judeus e que também remontam uma série de cópias do Antigo Testamento. Tudo isso porque eles tinham medo de que o Império Romano ele destruísse a religião deles, então eles começaram a copiar o Antigo Testamento, fazer várias cópias e esconderam nessas cavernas. Mas o que tem ali não é só as cópias do Antigo Testamento, também tem um pouco da teologia desses judeus. E dentro desses escritos a gente consegue perceber que eles acreditavam que não deveria somente exaltar os anjos, mas eles acreditavam também que o arcanjo Miguel ele poderia ser um Messias. A esse ponto. E o que o autor aos Hebreus ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, Jesus é infinitamente maior do que os anjos. Os anjos, eles são objetos da criação de Deus. Jesus é o Criador. Jesus é o Verbo que deu forma a todas as coisas. Ele é o Deus, ele é o Verbo que sustenta toda a humanidade. Ele é o haja de Deus, haja luz. Então não tem como você colocar na mesma página os anjos e Jesus. Os anjos são uma criatura, eles são criados, eles são objetos da criação de Deus. Jesus não. Jesus é o Deus que encarnou na humanidade e entrou na história humana. Mas a tendência dos judeus daquele tempo também é uma tendência nossa. Nós tendemos a adorar a coisa criada em detrimento do Criador. E toda vez que nós adoramos a coisa criada, nós vivemos em função de trabalho, nós vivemos em função de relacionamentos, nós vivemos em função de bens materiais, nós vivemos em função daquela grande promoção, porque o nosso Messias, aquele que pode trazer redenção para a nossa vida, é o nosso trabalho, é os nossos relacionamentos, é uma vida financeira bem estabelecida. Mas toda vez que nós entendemos que Cristo, ele foi elevado ao mais alto patamar e tem autoridade, porque ele cumpriu com o plano de redenção de uma forma perfeita, então nós entendemos de onde vem a nossa redenção.
Da onde vem a nossa salvação? Cristo, ele cumpriu com o plano de Deus de forma perfeita e por isso ele está assentado à destra de Deus. E isso deve comunicar às nossas vidas que o nosso problema não é se a gente está com um relacionamento ou não, não é se a gente está com um bom trabalho ou não. O problema das nossas vidas é o pecado. Por isso Cristo morreu na cruz. Jesus, ele não morreu na cruz para dar um Honda Civic para a gente, irmãos. Jesus, ele não morreu na cruz para saciar o nosso consumismo, as nossas afeições. Cristo morreu na cruz para nos dar a esperança de uma vida eterna. Então, basicamente, a gente percebeu, no texto que a gente acabou de tratar aqui, que Jesus, ele é Deus, porque nele, ele é detentor de toda a revelação, de todo o plano consumado de Deus. Nele se manifesta aquilo que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Cristo é Deus, porque nele nós percebemos toda a glória, todo o resplendor de Deus, toda a magnitude de Deus. Jesus é Deus, porque nele habita toda a autoridade. Pelo poder da sua palavra, ele sustenta todas as coisas. Mas para concluir aqui, irmãos, eu queria falar um pouco sobre a aliança que Deus ele faz com o seu povo. Deus ele estabelece uma aliança com o teu povo. E para que essa aliança ela não seja quebrada, tudo o que ele exige de nós é que nós, assim como ele é fiel a essa aliança, nós também sejamos fiéis a essa aliança. Para que essa aliança ela não seja quebrada, para que não haja uma ruptura nessa aliança. O Deus fiel da aliança, ele exige que o povo ele também seja fiel a essa aliança. Mas existe uma impossibilidade em tudo isso, porque nós somos pecadores. Nós não conseguimos manter a nossa parte da aliança. Nós somos falhos, nós somos cheios de vulnerabilidade, nós somos fracos. Então, por isso, o Cristo, que a gente tratou como Deus aqui o tempo todo, ele se torna homem, ele se torna servo sofredor, para cumprir com a parte da aliança que a gente não teria condição, para que nós, pecadores, pudéssemos ter acesso aos benefícios da aliança. Jesus é Deus, mas ele também é o nosso servo sofredor, que entregou a sua vida para que os nossos pecados eles fossem expiados na cruz do Calvário. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a esperança para a redenção das nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor se revela um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus que em sua natureza há toda a glória, toda a magnitude. Mas através do Senhor nós também percebemos o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é misericordioso. Porque além de ser Deus, o Senhor se colocou como servo sofredor na história da humanidade. O Senhor entregou a sua vida por nós. O Senhor entregou o fato de ser Deus, o Senhor se esvaziou para nos servir e ser levado até a cruz como verdadeiro cordeiro, que hoje habita nas regiões celestiais como verdadeiro sumo sacerdote, intercedendo pela sua igreja, orando pela sua igreja. Tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia de nós. Tantas vezes nós tiramos o evangelho do centro das nossas vidas. Tantas vezes, Pai, nós projetamos para o caráter de Deus um referencial que não pertence ao Senhor. Tantas vezes, Pai, tantas vezes. Age de favor, Pai, age de graça nas nossas vidas, porque nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Nós somos pecadores. Nos ajuda, Pai.
Nos ajuda a vencer o mal. Nos ajuda a vencer o nosso pecado. Nos ajuda a vencer esse mundo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos livra do perigo, Pai, de buscarmos outros referenciais para a nossa vida. O nosso referencial é o nosso Cristo, é o nosso Salvador. Porque nele habita todo o resplendor da glória de Deus. Nele habita, Pai, toda a magnitude. É isso que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.